graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, ontem, dia 27, domingo, voluntários do Instituto e uma Kombi foram para Aparecida para poder rezar o terço público, pedindo a condenação dos erros do instrumento Labores, o documento preparatório do Sínodo da Amazônia. Infelizmente, isso é muito grave, esse documento foi aprovado pelos padres sinodais e apresentado ao Papa Francisco para que ele, em função desse documento, possa elaborar um outro documento. A situação da igreja jamais foi tão grave e esses voluntários do Instituto se somaram a outros católicos que em Aparecida rezaram o terço pedindo essa condenação dos erros. Há um artigo do professor Plínio Correia de Oliveira, escrito há várias décadas atrás, na Folha de São Paulo, em que ele fazia a seguinte pergunta: quem ainda é católico na Igreja Católica? Em Aparecida, alguns dias atrás, o arcebispo de Aparecida fez um sermão dizendo que a direita é violenta e que havia o perigo do dragão do tradicionalismo. Ele não falava do perigo da esquerda socialista que se infiltrou pela igreja. Ele não falava do perigo da igreja perder a sua capacidade missionária ao abandonar a evangelização em troca de doutrinas espúrias, de doutrinas heréticas, como é o culto à Pachamama, à Mãe Terra, ou a divindades que os índios possam ter, nessa visão que está sendo implantada dentro da igreja, dentro do clero, de parte do clero da igreja, porque a igreja é infalível. Nós estamos falando de uma ação dos homens que começam a abandonar a igreja e adaptar a essa face da Amazônia. Em vez da Amazônia se tornar cada vez mais cristãs e absorver a face de Cristo, o que está sendo proposto, o que foi proposto no Sínodo da Amazônia, é da face da Amazônia ser colocada na igreja. A igreja tomar uma face amazônica. O que nós precisamos é exatamente o contrário, é que a igreja evangelize o mundo. Foi para isso que veio o nosso Senhor Jesus Cristo, e foi por isso que em Roma, onde se passou o Sínodo da Amazônia, há 2000 anos atrás, católicos iam para o Coliseu defender a ortodoxia da fé. Eles foram mortos porque eles se negaram a colocar incenso a deuses, porque eles se negaram a fazer um encontro interreligioso com os deuses pagãos dos romanos. Eles poderiam, com medo da morte, e alguns infelizmente fizeram isso por fraqueza, aceitar uma espécie de convívio harmônico com o culto dos deuses pagãos. O cristianismo seria mais um deus que estaria ali no meio daquele politeísmo romano. Mas eles se negaram a isso, e por isso foram as catacumbas. E uma dessas catacumbas, 2000 anos depois, clérigos de esquerda renovaram o Pacto das Catacumbas, que foi feito durante o Concílio Vaticano II para aproximar a igreja, entre aspas, dos pobres. Na realidade, o que eles fizeram foi uma aproximação, uma adaptação da igreja ao marxismo. E agora, no novo Pacto das Catacumbas, o que se faz é uma adaptação da igreja a uma visão ecológica falsa do ponto de vista científico e herética do ponto de vista doutrinário. Infelizmente, esse documento foi aprovado. Aqui neste canal nós traremos em breve outros vídeos sobre isto, inclusive do professor José Antônio Ureta, que é um especialista na matéria, em que ele vai fazer um resumo do que foi aprovado no Sínodo da Amazônia e fará ainda um vídeo explicando qual é a posição que um católico deve ter frente a pastores que aprovam erros como esses. Se você ainda não assinou esse canal, faça agora mesmo, para poder receber o aviso desses vídeos que estão saindo, com notícias, algumas delas inéditas, como a visita que foi feita a diversas comunidades ribeirinhas, ouvindo o que os povos da Amazônia de fato querem, povos que alguns deles são católicos, que precisam de padres católicos, não de padres casados, não diaconisas femininas. Eles querem a doutrina da igreja como sempre foi ensinada, não essa doutrina adaptada à natureza, que imagina uma divindade pagã que deve se misturar com a doutrina católica. Eles dão a voz
a esse pedido de diversos outros povos que vivem naquela região e que não foram ouvidos nem pelos padres do sínodo, nem pela mídia, nem pelos antropólogos, nem pela esquerda, sobretudo pela esquerda católica. O Instituto esteve lá e fez essas gravações. Se você não quer perder nenhum desses vídeos, assine este canal, é algo muito simples, e aperte o sininho pedindo para receber todas as notificações desses vídeos que estão sendo publicados. Voltando ao terço de Aparecida, vamos mostrar algumas imagens de como começou a oração desse terço naquele local. Nossa ação é apenas para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para a maior glória de Deus. Então nós vamos rezar hoje, confiantes na intercessão poderosa da bem-aventurada Virgem Maria, aqui na aparição de Nossa Senhora Aparecida, para que ela passe na frente nesse sínodo da Amazônia e mantenha a integridade da fé católica. A igreja nunca vai acabar. Por mais que eles tentem de todas as maneiras, atacando o celibato, atacando a doutrina da igreja, tirando a batina dos padres, tirando toda a integridade do sacerdote, ela não vai acabar. E não é porque ela não vai acabar que a gente tem essa certeza que nós vamos ficar sem fazer absolutamente nada. A igreja durará para sempre, mas as almas das pessoas podem se perder ainda. Então nós vamos rezar para que o Papa, os bispos se mantenham fiéis à doutrina, para mais e mais pessoas chegarem à graça do céu, chegarem à graça da santidade. Então o nosso ato aqui é pela igreja, pela fé católica. Certo, pessoal? Então, confiantes nisso, nós vamos rezar com voz clara e confiantes na intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Esse que falou no vídeo agora é o Sr. Liran Oliveira, que já foi entrevistado por esse canal. A entrevista dele está nos vídeos disponíveis para que você possa ver. Ao final desse vídeo será colocado um link para essa entrevista dele. Ele era um daqueles que quase foi expulso da Catedral da Sé, porque portava cartazes com frases de Santo Atanásio, enquanto que dentro da catedral, em um ato interreligioso em defesa do sínodo da Amazônia, estavam estendidos cartazes de Lula livre. Porque lá fora eu não vou sair do templo. Você vai está dialogar lá perturbando. fora. E para isso, o arcebispo de Aparecida não fez nenhuma crítica. Vejamos agora algumas imagens dos cartazes que estavam presentes nesse ato, nesse terço público rezado em Aparecida. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor. Ficará para a história que nesse local tão simbólico como o Santuário Nacional de Aparecida, nesse país que hoje está no centro do debate desta apostasia. A palavra é forte, mas ela é real. O que nós estamos vendo é uma apostasia de parte do clero em relação à doutrina imutável da Santa Igreja. No artigo do professor Plínio Correia de Oliveira, mencionado neste vídeo, com o título Quem ainda é católico na Igreja Católica, ele comentava sobre o nudismo que estava entrando, inclusive através de religiosos e religiosas. E ele perguntava isso pelo seguinte motivo: ou a doutrina da igreja mudou, e a igreja não é infalível, ou essas pessoas que mudam a doutrina da igreja, ou tentam mudar a doutrina da igreja, estão indo contra, estão se afastando da fé que receberam no batismo. Como a primeira hipótese não é possível, como decorrência da fé,
da fé católica, apostólica e romana que nós recebemos, que nós professamos e que nós, como membros da Igreja, defendemos, impõe-se a segunda conclusão: essas pessoas se afastam da Igreja Católica. Na medida em que elas, enquanto religiosos, falam em nome da Igreja, na medida em que leigos, que não são padres, entretanto, defendem a mesma doutrina, a pergunta se impõe: quem ainda é católico na Igreja Católica? O culto à Pachamama foi gravíssimo, mas mais grave do que isso é querer alterar a doutrina infalível, imutável, perene e eterna da Santa Igreja, que nos foi transmitida pelos apóstolos e foi guardada pelo magistério da Igreja, pelo seu magistério infalível. O vídeo do Sr. Ureta, que será postado neste canal, tratará exatamente sobre isso. Qual é a posição do católico diante dessa situação tão grave que vem ocorrendo dentro da Santa Igreja? Trata-se, a palavra, como eu disse, é muito forte, mas ela é real. Trata-se de uma apostasia em relação à doutrina imutável, perene e perfeita da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Para que você não perca esse vídeo, assim como não perca outros vídeos, assine o canal e ative o sininho pedindo para receber todas as publicações e garantirá, ou pelo menos dará as condições, para que você receba esses avisos. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!